uma grande honra voltar a Franca, é uma grande honra estar presente aqui nessa faculdade que é reconhecida como a melhor da região. E é uma grande honra conhecê-los e conversar um pouquinho sobre tratados e convenções internacionais de direitos humanos no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma opção em trabalhar exclusivamente com o Supremo Tribunal Federal diante da importância de suas decisões. Todos os senhores sabem que as decisões do Supremo Tribunal Federal ganharam muita relevância nos últimos anos, a partir da emenda constitucional número 3 de 93, que previu o efeito vinculante da ação declaratória. O efeito vinculante também foi previsto em lei, em 99, na Lei 9868, quanto à ação direta de inconstitucionalidade. E, em 99 também, nós tivemos a Lei 9882, que previu o efeito vinculante da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Posteriormente, nós tivemos a emenda constitucional 45, que constitucionaliza o efeito vinculante da ADIM e prevê as famosas súmulas vinculantes. Eu estou falando tanto de decisões vinculantes para que os senhores tenham ideia da importância das decisões do Supremo, que no controle concentrado abstrato, leia-se, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição, descumprimento de preceito fundamental, tem efeito vinculante e também as famosas súmulas vinculantes. O legislador constituinte e reformador esqueceu do controle difuso. E é justamente o controle difuso que hoje se discute a questão que nós trataremos aqui, os tratados e convenções internacionais. Em recursos extraordinários e também em habeas corpus, o Supremo discute em que posição no ordenamento jurídico são incorporados os tratados e convenções internacionais. Eu acredito que a tendência é que ao final dessa discussão, que não chegou ainda, 8 ministros já votaram de 11, seja editada uma súmula com efeito vinculante sobre o assunto. Mas enquanto essa súmula não vem, essa decisão do Supremo não tem conteúdo vinculante, ok? Bom, então eu fiz aí um panorama inicial para que os senhores entendam a importância de focalizar o nosso estudo de hoje no Supremo Tribunal Federal. É ele que dará a última palavra sobre tratados e convenções internacionais. E mais, o que está sendo mais discutido hoje são os tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos. Mas como surgiu essa questão? Como se começou a discutir a hierarquia que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são recepcionados no direito brasileiro? Se eles são incorporados com status constitucional, se eles são incorporados com status infraconstitucional, se eles são incorporados com status supraconstitucional, e uma última corrente que entende que eles são incorporados com status intermediário entre a Constituição e a lei. Como surgiu essa polêmica que ensejou um voto de 2 horas do ministro Celso de Mello, dia 12 de março agora desse ano? Surgiu naquele Pacto de San José da Costa Rica, que todos os senhores conhecem, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. No artigo 7º, a Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 7º, 7, ela não previu a prisão do depositário infiel. Ora, essa convenção, não prevendo a prisão do depositário infiel, ela é incorporada com que status no direito brasileiro? A questão principal da nossa palestra diz respeito ao status dos tratados, mas tudo isso surgiu diante de um caso concreto que envolve prisão de depositário infiel. Antes de eu adentrar diretamente, eu preciso lembrar algumas coisas, nós precisamos rememorar algumas coisas que são básicas do direito constitucional, que o professor Berardo muito bem leciona para os senhores. Kelsen criou a teoria que representa o ordenamento jurídico na forma de uma pirâmide. Todas as normas jurídicas estão dentro da pirâmide do Kelsen, no ápice, no topo da pirâmide do Kelsen, está a Constituição. Eu ainda me lembro de uma prova que eu corrigi uma vez, um aluno numa quinta-feira à noite, que chamou a pirâmide do Kelsen de piranha do Kelsen.
Imagina quinta-feira à noite, o que o sujeito não estava pensando, né? Bom, mas a pirâmide do Kelsen, então, tem no ápice a Constituição. E válida no ordenamento jurídico é a norma que respeita a Constituição. Ótimo, válida é a norma no ordenamento jurídico que respeita a Constituição. Mas o que é isso? É o famoso princípio da supremacia da Constituição. Os senhores já leram a Constituição inteira várias vezes. Onde está escrito nela, expressamente, que ela tem supremacia? Que artigo? A supremacia não é um princípio explícito ou expresso no direito brasileiro. Em Portugal e na Espanha, ela é um princípio expresso. No direito brasileiro, não. A supremacia é um princípio implícito. Ele decorre de diversas normas constitucionais. Ele decorre, por exemplo, do artigo 60. O artigo 60 prevê normas que tratam da alteração da Constituição. Normas sobre a famosa emenda constitucional. É fácil alterar a Constituição? Não, é muito difícil. O quórum é o quórum mais rígido que nós temos na Constituição. É de 3/5 e 2 turnos em cada casa legislativa. Além disso, no artigo 60, parágrafo 4º, estão ali arrolados as famosas cláusulas pétreas, que são assuntos que a emenda não pode chegar perto de abolir. Vejam, o artigo 60 demonstra que a Constituição ela tem uma certa supremacia comparando com uma lei ordinária, com uma lei complementar. Além do artigo 60, nós temos outro artigo do qual nós extraímos a supremacia, o 85. Se o presidente da República praticar um crime de responsabilidade, ele pode perder o cargo. E o artigo 85 considera como crime de responsabilidade o ato contrário à Constituição. O 102 também é outro artigo do qual nós extraímos a supremacia. O 102 prevê o Supremo como guardião da Constituição. Ora, eu paro por aqui para não cansá-los, mas tenham em mente que a supremacia é extraída de diversos artigos da Constituição e é um princípio implícito. Lembrando que não há hierarquia entre princípio expresso e princípio implícito, desde que ambos estejam no mesmo patamar da pirâmide do Kelsen. Feita essa introdução, eu passo para uma introdução no tema da nossa conversa. Existem atualmente 4 correntes sobre o status que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. Uma observação se faz necessária. Só há polêmica quanto aos tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos. Os demais não há polêmica, os senhores entenderão por que no decorrer da nossa conversa. Feito esse esclarecimento, passamos para a análise das 4. A primeira é uma corrente pouquíssimo adotada no direito brasileiro. Essa primeira corrente pouquíssimo adotada, defende que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos têm natureza supraconstitucional, ou seja, estão acima da Constituição. Quem defende essa tese é um professor de Direito Internacional, Celso de Albuquerque de Mello. Não é o ministro do Supremo, é o doutrinador, ok? Então, ele se baseia na existência de direitos suprapositivados, algo próximo daquilo que Otto Barhoff defendeu naquela célebre obra, Normas Constitucionais e Inconstitucionais, defendendo a hierarquia dentro da Constituição e hierarquia fora da Constituição. Direitos humanos estão acima do texto maior, estão acima da lei maior. Essa corrente não recebeu muitos adeptos no direito brasileiro. Segunda corrente, a que defende a existência da seguinte situação: uma vez incorporados os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, eles recebem status de norma constitucional. Quem defende essa tese no Brasil? Professora Flávia Piovesan, professor Antônio Augusto Cansado Trindade são os maiores defensores dessa tese. Já vou explicá-la daqui a pouco, explicar os pontos positivos e os pontos negativos. Então, essa segunda corrente entende que os tratados e convenções internacionais são incorporados com status de norma constitucional.
Terceira corrente, a corrente adotada pelo STF até agora, porque o julgamento não foi concluído até agora. Até agora, de 1977 até hoje, o Supremo Tribunal Federal entende que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são incorporados com status de lei ordinária, ok? Eu digo até hoje, porque até o final do julgamento os ministros podem mudar de voto, ok? Então, até hoje, no Supremo Tribunal Federal, predomina o entendimento que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos têm status de lei ordinária, ou seja, são normas infraconstitucionais. E uma quarta e última posição, graças a Deus, né? Quem está estudando direito odeia muitas posições, que quanto mais posições, mais tem que estudar, mas infelizmente ou felizmente, né? Nós trabalhamos com uma parte das ciências humanas onde não há certo ou errado. Uma vez fundamentada a sua interpretação, baseada em princípios, baseada em regras hermenêuticas, você tem fundamento para defender a sua tese. Quarto posicionamento, que defende a tese que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são incorporados com status de norma supralegal. É algo intermediário entre a Constituição e a lei, está ali no meio. Entre a Constituição, tem os tratados e convenções internacionais abaixo, e abaixo dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, a lei. Agora nós passamos para a abordagem de cada uma dessas teses. Passando aí na ordem que nós conversamos. Natureza supraconstitucional é uma corrente justnaturalista que defende a existência de direitos suprapositivados, direitos que são inerentes à natureza da pessoa humana, que independe da consagração em normas escritas. Como eu disse, o Celso de Albuquerque de Mello é o defensor dessa tese. Essa corrente coloca em risco a soberania do país e também ela gera insegurança jurídica que o positivismo, de certa forma, tentou eliminar. Segunda corrente, natureza constitucional. Tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais, sobre direitos humanos fundamentais, são incorporados com status de norma constitucional. Essa corrente surgiu antes da emenda 45, ok? Já vou explicar por que ela surgiu antes da emenda 45. Como disse, os defensores dessa tese são a Flávia Piovesan e o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, dentre vários outros. Carlos Vaz, poderia ficar falando vários outros defensores. Eles entendem que por força do artigo 5º, parágrafo 2º, os tratados e convenções internacionais ingressam no texto constitucional. O artigo 5º, parágrafo 2º, é uma cláusula constitucional aberta. O que prevê o artigo 5º, parágrafo 2º? Ele prevê que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, essa parte final do artigo 5º, parágrafo 2º, consagra, adota uma cláusula constitucional aberta, recebendo para o texto constitucional tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Outro fundamento é também o artigo 1º, inciso 3 da Constituição. O primeiro inciso 3 da Constituição prevê que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é reforçada pela incorporação dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Mas um fundamento para essa corrente, o artigo 4º, inciso 2 da Constituição. O artigo 4º, inciso 2, prevê que, dentre os princípios retores da República Federativa do Brasil nas relações internacionais, está a prevalência dos direitos humanos. Então, quando o Brasil celebra uma relação qualquer, ele está sujeito ao princípio da prevalência dos direitos humanos. Esses adeptos a essa tese, a essa teoria, citam mais um argumento. É um princípio de hermenêutica de direitos humanos. É um princípio não positivado. É um princípio que significa o seguinte: existindo conflito
entre a norma veiculada no tratado internacional e o direito interno, prevalece a norma mais favorável ao indivíduo, prevalece a norma mais favorável ao sujeito. Então, no conflito entre essas duas normas, você fará a opção, de acordo com esse princípio, a norma mais favorável ao indivíduo. Esse princípio é defendido por vários autores de direito internacional dos direitos humanos. Os senhores não localizarão esse princípio nas doutrinas que tratam o direito constitucional brasileiro. Bom, vem depois aí dessa corrente, dessa teoria, incendiar os congressos, constar em vários manuais, vem a emenda 45. Vem a emenda 45 e prevê um parágrafo 3º no artigo 5º. Prevê um parágrafo 3º no artigo 5º, prevendo o seguinte, mais ou menos assim: tratados e convenções internacionais que consagram direitos humanos, uma vez aprovados por 3/5 e 2 turnos em cada casa legislativa, Câmara e Senado, serão incorporados com força de emenda constitucional. Na verdade, o 5º parágrafo 3º emprega até a expressão que forem aprovados por 3/5 e 2 turnos. Memorizem isso, que forem aprovados. Daqui a pouco eu volto nessa expressão, que forem aprovados. Ótimo. Só que da emenda 45 até hoje, nenhum tratado e convenção internacional foi aprovado por 3/5 e 2 turnos. O que não deixa de ter uma certa repercussão na apreciação dessa polêmica. Os adeptos dessa teoria dizem que o artigo 5º, parágrafo 3º, reforça a tese da incorporação com status constitucional dos tratados e convenções internacionais. Ótimo. Há também, dentro da doutrina que defende essa tese, uma tendência mundial. Vários países têm previsões constitucionais próximas do artigo 5º, parágrafo 3º, como, por exemplo, a Constituição da Argentina, da Holanda, da Federação Russa, da França, do Paraguai e até da Venezuela, de Hugo Chávez, não é? O status de lei ordinária é a terceira corrente, que foi a mais adotada pelo Supremo Tribunal Federal de 1977 até hoje. Qual é o fundamento dessa tese? Quais são os argumentos que eles se baseiam? Primeiro, artigo 1º, inciso 1 da Constituição. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania. Soberania delimitada pelo poder constituinte originário. Ok? Soberania delimitada pelo poder constituinte originário. Essa tese, ela sobrevivia até o advento do artigo 5º, parágrafo 3º. Se respeitar o artigo 5º, parágrafo 3º, não se discute o status constitucional. O que se discute são os tratados e convenções internacionais de direitos humanos anteriores, ou seja, todos, porque até agora nós não temos nenhum incorporado com esse status. Então, o primeiro fundamento dessa tese é artigo 1º, inciso 1. Segundo fundamento, artigo 102, inciso 3, a linha B. O 102 trata do Supremo. E lá no 102.3, está previsto que compete ao STF julgar recurso extraordinário. E na linha B, está escrito que compete ao STF julgar recurso extraordinário quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado, sem restrição. Então está lá no artigo 102, inciso 3, a linha B, que tratados e convenções internacionais são passíveis de controle difuso via recurso extraordinário, sem prejuízo da posição do Supremo já, no sentido de que os tratados e convenções eram passíveis de impugnação via ação direta de inconstitucionalidade. Essas horas vocês têm que tomar cuidado, principalmente em exame oral, não é? Uma vez eu assisti um exame oral que o sujeito abreviava: não são impugnáveis pela DIN, não são impugnáveis via DIN. Olha a situação que o sujeito, infelizmente, se colocava. Evitem abreviações, porque pode causar um certo problema. Mas prosseguindo.
Então, os fundamentos dessa tese são soberania, artigo 1º, inciso 1, e o 102.3, a linha B, que fala que os tratados e convenções internacionais são passíveis de recurso extraordinário. E a quarta corrente, que defende que os tratados e convenções internacionais são incorporados com caráter supralegal, mas infraconstitucional. É que infelizmente não deu tempo de eu preparar um arquivo em PowerPoint para mostrar para vocês. Mas mentalizem a pirâmide, não a piranha do Kelsen. Mentalizem a pirâmide do Kelsen e vão se lembrar que no topo está a Constituição. Para os adeptos dessa corrente, abaixo da Constituição estão os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E abaixo desses tratados estarão as leis ordinárias. Portanto, há hierarquia e prevalece no conflito entre a lei e o Tratado de Direitos Humanos, o Tratado de Direitos Humanos. Essa corrente é a chamada da supralegalidade dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E aí, nós terminamos os argumentos que tratam dessa situação. E aí, nós partimos para o que há no Supremo hoje. Apenas 2 votos foram divulgados de 8 votos. Então nós temos que basear na divulgação dos 8 votos. O tema é tão atual que saiu no último informativo do Supremo que está em vigor hoje na internet. O ministro Gilmar Mendes defende o status supralegal, ou seja, essa última corrente que nós acabamos de defender, de externar para os senhores. Ele entende que os tratados prevalecem sobre a lei. Ele se aproxima de um voto de 2001 do ministro Sepúlveda Pertence. Já o ministro Celso de Mello, que ficou agora no dia 12 de março, 2 horas lendo um voto, que é um tratado sobre assunto, um voto que tem aproximadamente 54 laudas. O ministro Gilmar tem um voto de 62 laudas. E o ministro Celso de Mello defende o caráter constitucional dos tratados e convenções internacionais, apoiado na doutrina do professor Valério, que seria o palestrante de hoje, da professora Flávia Pelvezan e também do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, ok? O ministro Peluso não publicou o voto. Ele disse no noticiário do Supremo que ele não chega nem a apreciar a questão da incorporação. Ele se baseia unicamente na não sobrevivência no ordenamento jurídico da prisão do depositário infiel, porque ela não é proporcional, ela não é razoável, ela não é compatível com os princípios maiores. Ele nem ingressa nessa polêmica. A tendência lá no Supremo, com 8 votos contra a prisão do depositário infiel, logicamente que ela não subsista mais. E aí surge uma outra polêmica que o ministro Celso de Mello levantou, e o ministro Gilmar Mendes, ao final, pediu para fazer algumas observações. A polêmica é a seguinte. Ora, o artigo 5º, parágrafo 3º, resolveu a situação quanto aos tratados e convenções internacionais que forem incorporados por 3/5 e 2 turnos. Muito bem lembram os senhores que os tratados e convenções internacionais têm um procedimento complexo para aprovação. Eles precisam de celebração pelo chefe do executivo. Depois da celebração pelo chefe do executivo, eles são sujeitos a referendo, ou seja, a uma aprovação posterior pelo Congresso. Uma vez aprovados, o que acontece? O presidente da República edita um decreto para que esse tratado e convenção internacional tenha executoriedade. Com o artigo 5º, parágrafo 3º, há uma exigência nova. Se o quórum aplicado for de emenda constitucional, ou seja, 3/5 e 2 turnos, é indiscutível que eles terão status constitucional. Mas o que acontece com os tratados e convenções internacionais anteriores à emenda 45? Ou seja, que são os que estão vigentes. Aí surgem 2 posições,
que os senhores acharão no manual do professor André Ramos Tavares, Direito Constitucional, da editora Saraiva, e também no seu livro de Reforma do Judiciário, que foi citado pelo ministro Celso de Mello. A primeira posição defende que a recepção desses tratados e convenções internacionais com status de norma constitucional. Lembrando aos senhores o que é recepção. A recepção nada mais é do que o acolhimento pela norma constitucional dos atos normativos infraconstitucionais anteriores. Isso é recepção. Ela pode ser material, que diz respeito ao conteúdo ou assunto, ou pode ser formal, como por exemplo, um exemplo típico da formal que consta nos manuais, é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional não é lei complementar e ele é anterior à Constituição de 88. Vem a Constituição de 88 e no 146 exige lei complementar no artigo 146 quanto a normas gerais em matéria tributária. O que ocorre com o Código Tributário Nacional? Ele é recepcionado com status de lei complementar. Essa recepção formal, para os adeptos dessa primeira corrente, ocorre quanto aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45. Esse novo requisito não existia, ele passou a existir, então esses tratados recebem os status de emenda constitucional. Foi a tese defendida pelo ministro Celso de Mello. O ministro Gilmar, na hora, pediu uma parte, deu logo depois do término do voto, e se opôs a essa tese. E apresentou um argumento não jurídico. Ele disse que essa tese ampliaria demais o bloco de constitucionalidade. O que é o bloco de constitucionalidade? É o texto constitucional. São as normas que servem como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, uma vez incorporados com status de norma constitucional, ampliam a Constituição. Então o ministro se opôs com esse argumento não jurídico, mas de conveniência e oportunidade, porque ele disse que aumentariam muito as ações diretas de inconstitucionalidade. Disse isso, está lá no site do Supremo, vocês entram na TV Justiça e assistem por 2h30 essa sessão inteira, que é muito agradável. Mas prosseguindo, garanto que mais agradável do que me ouvir falando. Mas prosseguindo, e os adeptos da segunda corrente? Entendem que não há recepção. Não há recepção dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45. Por que não há recepção? Porque foi empregada a expressão que forem aprovados. Lembra que eu pedi para vocês observarem a expressão no artigo 5º, parágrafo 3º, que forem aprovados? A expressão que forem aprovados não deve ser desprezada diante do princípio da força normativa da Constituição, que consta em vários doutrinadores que tratam de hermenêutica constitucional. A Constituição não tem palavras inúteis, você não pode dispensar a letra da Constituição. Se consta ali que forem aprovados, leia-se, aprovados no futuro. Não aqueles que já existem e são incorporados com status de norma infraconstitucional. Essa norma não pode ser desprezada pelo intérprete, ok? E aí o ministro, logo depois disso, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito pediu vista para estudar melhor essa questão. Bom, fazendo um balanço de tudo que eu falei até agora, uma síntese, uma conclusão, para que os senhores não tenham uma salada de teses e correntes que predominam hoje. Até hoje, eu digo até hoje e lembro novamente, porque o Supremo pode mudar. 8 ministros podem mudar o voto até o final do julgamento. Até hoje, a posição tradicional do Supremo desde 1977 é no sentido que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são incorporados com status de norma infraconstitucional, ou seja, mesmo status da lei ordinária. Há uma proposta de mudança de posicionamento com votos publicados de 2 ministros que tratam da questão constitucional. O ministro Celso de Mello defendendo a natureza constitucional, ok?
daqueles tratados e convenções anteriores, a emenda 45, desde que tratem direitos humanos, e também a posição do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a natureza é supralegal. Lembrando que os outros 6 ministros que proclamaram o voto não publicaram esse voto, então fica difícil nós cobrirmos os argumentos. Mas os outros 6 se manifestaram contra a prisão do depositário infiel. Podem ter adotado outros fundamentos. Antes de finalizar, uma última observação. O 5º parágrafo 3º tem como objeto apenas os tratados e convenções internacionais que criam direitos humanos ou reforçam os já existentes. Se o tratado e convenção internacional, a pretexto de tratar de direitos humanos, prejudicá-los, ele é passível de declaração de inconstitucionalidade por violação ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que prevê que a emenda constitucional, a proposta de emenda, não pode chegar perto de abolir direitos e garantias fundamentais. Eu agradeço o convite novamente, agradeço aí a paciência de todos vocês, ressalto que eu vou sortear 3 obras de minha autoria, preparatórias para o exame da ordem, que estão na 6ª edição, mais de 21 mil exemplares vendidos em 2 anos, com quadro sinótico, questões ao final de cada capítulo, fiz o meu jabá, né? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, estou à disposição para eventuais perguntas.